Graças a Deus. Olá, queridos, estamos de volta nesta sexta-feira com o último dia desta semana do programa Palavra Rema, né? Outra semana que vem com o assunto, estamos falando sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Isso é para nós, para nossos dias. Então eu quero estar junto com você falando sobre batalha espiritual. Olha só, e para fazer esse programa comigo, hoje eu tenho o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Graças a Deus, obrigado, pastor Zé Carlos. E a gente tem aprendido muito nesse estudo sobre batalha espiritual. Agora é necessário, acima de tudo, as pessoas colocarem isso em prática. Se você é um desigrejado, eu ouvi muito essa palavra, tenho ouvido isso muito nos últimos anos, pastor Zé Carlos, desigrejado. Se você é aquela pessoa que diz assim, não, a minha igreja é a minha casa. Você sabia que isso faz parte de uma derrota espiritual? Por quê? Porque, bom, a Bíblia diz que a casa de Deus é o lugar onde a gente se alimenta dele, onde a gente ouve a palavra dele. E as pessoas trocaram a casa de Deus pela internet. Aí acaba sendo uma torre de Babel, né? Que cada um ouve uma coisa, fala uma coisa, e você acaba perdido nisso. O ideal, querido, é você rever esse conceito de ficar em casa, né? E não congregar mais, tá? Então, fique ligado, porque esse estudo de hoje vai levantar você em nome de Jesus. Amém. Olha só, querido, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, pega Bíblia, caneta e papel, que nós voltamos já. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Nós estamos de volta, estamos aí estudando, falando sobre batalha espiritual. E o texto que nós estamos lendo é Efésios capítulo 6, versículo 12 e o 13, que diz: porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, deste século, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que sejais capazes de revestir o dia mau. Tendo vencido tudo, permaneceis firmes no combate. Querido, primeira coisa que nós temos que entender, eu tenho que falar desde o princípio, é que nós estamos em guerra. E essa guerra nós temos que preparar para o nosso combate. Você não vai para a guerra com uma flor, você vai para a guerra com as suas armas. E as armas que o cristão tem para vencer essa guerra é a Bíblia. E nós estamos falando sobre isso, sobre esse problema. Olha só, quer ver, Satanás, o que Satanás faz? Como Satanás faz para que nós pecamos? Olha em 1 Pedro, pastor, capítulo 5, e o versículo 8, Pedro vai falar sobre isso, o que o inimigo faz para que nós pecamos, o que Satanás faz para que você caia no pecado, caia na tentação. Olha só o que diz aí em 1 Pedro, no capítulo 5, sim, e no versículo 8. Versículo 8, vamos lá. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Primeira coisa que o pastor Pedro vem dizendo é sede sóbrio. Quer dizer, sermos moderados e sermos mentalmente, estamos sendo sóbrio. E a primeira coisa que você tem, sede sóbrio. Depois, vigiai. Quem está em guerra tem que estar preparado, tem que estar vigiando o tempo todo. Porque em qualquer ponto Satanás pode estar. Porque olha só, por que você tem que ser de sóbrio e vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, bramando como um leão. Não diz que ele é um leão, ele está bramando como um leão,
buscando uma brecha a quem possa tragar. Veja bem, ao redor do crente está o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livre. Então, ao redor do crente está o anjo do Senhor. Mas ao derredor, fora do redor, está o inimigo. Ele está buscando uma brecha. Ele está buscando uma falha. Ele está buscando algo que ele possa entrar. Então, você deixa uma brecha, ele vai entrando e faz o estrago. Por quê? Porque ele está pronto para destruir. Então, quer dizer, quando você entende que você está em guerra, você está sempre vigilando. Sempre vigiando, sempre vigiando, sempre vigiando. Para quê? Para que o inimigo não pegue distraído. Sempre procurando uma estratégia para combater. Então, é isso que nós temos que entender. E essa é a batalha. Quer dizer, quando você vem para a igreja, ou quando você levantou a mão, ou enfim, eu não sei como é que você fez, que você aceitou a Cristo, mas quando você aceitou, a um momento você aceitou a Cristo. Você é cristão porque você aceitou a Cristo. Levantou a mão, enfim, não sei. Você aceitou. Quando você aceita a Cristo, automaticamente, é automático, você se inscreve no exército do Senhor. Você se alista no exército do Senhor, fazendo parte da igreja, para essa guerra espiritual. Então nós temos que, essa é a fonte, é o momento. Quer dizer, você aceitou a Cristo, você se alistou no exército do Senhor. E você se alista no exército do Senhor, você está pronto para a batalha, pastor Carlos. Claro. E a batalha são almas, querido. Deus te levanta pensando naquele teu conhecido, naquele teu amigo, naquela pessoa que você tem influência sobre ele, aquela pessoa que Deus vai levar até você, por quê? Porque são ovelhas que Deus quer tirar das mãos do inimigo para levá-las para ele, para o céu. Então, queridos, essa batalha espiritual, ela te enfraquece para você não ganhar ninguém. Existem pessoas, pastor José Carlos, que não estão trazendo ninguém para a igreja. Ela está vendo sozinha um dia, 2, 3, 4, e você olha para a vida dela, é uma árvore infrutífera, é uma ovelha que não gera outra ovelha. E isso está muito grave nos últimos dias. Olha só, pastor. Então nós temos que prestarmos atenção sobre isso, cuidarmos disso, cuidarmos onde o inimigo está trabalhando. Quer dizer, ele está ao redor, ele está buscando uma brecha, ele está buscando uma falha. Que é uma brecha? É uma falha, né? Deus falou em Ezequiel, Deus reclamando, disse assim, eu não queria destruir este povo. Deus falando através de Ezequiel sobre a destruição do povo, disse, eu não queria destruir esse povo. Eu busquei uma pessoa, que estivesse na brecha, intercedendo por este povo, e ninguém encontrei, ninguém achei. Quer dizer, onde é que a brecha? É uma falha, ninguém achei. Então esteja vigilante, tem uma falha, já arruma, já não deixa, porque o inimigo está buscando essa falha. Ele está buscando um erro, ele está buscando uma coisa. Quer dizer, olha só, o inimigo, primeira coisa, ele trabalha no nosso mente. Ele lança, eu quero que você volte, não vamos voltar a estudar, o caso que nós estudamos lá, em 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 11, versículo 2, sobre Davi. Então vamos entender o que o inimigo faz. O inimigo, primeira coisa que você entender, o inimigo ele lança uma isca, colocando em nosso caminho uma tentação, que desperte os desejos em nosso íntimo. Ele vai lançando uma isca. Você já pescou? Nós moramos aqui no Beira-Mar. Você já pescou? Você faz o quê? Você pega uma isca, você lança a isca. E o inimigo ele lança uma isca, colocada em nosso caminho. Essa isca ele vai colocar em nosso caminho. Tá? Uma tentação que desperta o nosso desejo mais íntimo. Foi assim que aconteceu com Davi. Olha só, 11 e o 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Quer dizer, então, a isca de Davi o que era? Era a mulher. A fraqueza de Davi o que era? Era a mulher. Então, Davi estava passeando. E Satanás lançou uma isca. Ele entrou onde? Nos olhos. Ele lançou uma isca. Que despertou o quê? O desejo mais íntimo de Davi. É isso que ele faz. Quando você entende isso, Satanás ele lança o quê? Ele lança uma isca para despertar o desejo mais íntimo que tem em você. Seja na área que você tem a fraqueza. Porque ele conhece as fraquezas, vai trabalhar na área das suas fraquezas. Então, é aquilo que Jesus disse, se você olhar para uma mulher e cobiçar, falamos no programa de ontem, você não viu? Você olhar e você cobiçar, você já pecou.
Então você tem que ver onde é que está a brecha, para você ficar vigilante naquela brecha. Quer dizer, o que Pedro está dizendo? Sede sóbrio. Veja o seu ponto fraco. Vigiai. Porque o inimigo ele vai atacar onde? Na parte mais fraca. Ele não vai atacar quer derrotar uma fortaleza. Ele vai atacar na parte mais forte. Jamais vai acontecer isso. Quer tocar uma fortaleza? Vai na parte mais fraca. Vai procurando onde é que é a parte mais fraca, vai vendo, para você achar um ponto que você possa ultrapassar aquela fortaleza. E nós temos uma fortaleza ao nosso redor. O que é? É o anjo do Senhor. O anjo do Senhor ele se acampa-se ao redor daquele que o teme. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Ele está acampado ali. Para quê? Para nos livrar, para nos guardar. Então, Satanás ele lançou uma isca. A isca foi Betseba. Ela estava tomando banho, ele estava se purificando. Satanás levou, no mesmo ano, estava a isca, levou ele estava passeando, ele olhou, agradou-se. Quer dizer, olha só, primeira coisa, ele lançou a isca. Segunda coisa, somos tentados quando deixamos atrair por nossos desejos pecaminosos. Quer dizer, primeira coisa que ele fez, ele lançou uma isca. O que despertou nele o desejo de Betseba foi o corpo dela. Ele olhar para o corpo dela naquele momento de frescor, naquele momento de férias, né? Naquele momento que ele deveria estar na guerra, ele deveria estar na luta, mas ele estava descansando. Ele estava de boa lá no terraço dele, no palácio dele, e foi nessa hora que Satanás o pegou, pelos olhos, entendeu? Pela cobiça. Criou-se nele aquela cobiça. Quer dizer, então, nós somos andados quando deixamos, ele criou a cobiça. Primeiro ele lançou a isca, que era ela, despertou o desejo íntimo. Aí nós somos tentados quando deixamos atrair por nossos desejos pecaminosos. Olha só o que diz o versículo 3. Enviou Davi perguntar por aquela mulher. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe. Não, pronto, para aí. Tá. Então, quer dizer, o que aconteceu? Primeiro ele viu, aí ele já começou a se interessar. Aí começou a despertar nele um desejo pecaminoso. Sim. Aí ele já tinha um desejo de quem que é? Quem é porque estou gostando, gostei da coisa. Gostei, me atraí. Então, quer dizer, primeiro ele lançou a isca. Depois, segundo ponto, ele deixou os desejos pecaminosos dele atrair. Aí ele já começou a perguntar quem era, começou a se interessar, começou a perguntar, mas com muito cuidado. Ele começou a ver o que era aquilo, quem era aquilo, o que era aquela mulher, quem era aquela mulher. Começou a perguntar para os serviçais, eles foram se informar. Sabe aquela lá? E Davi enviou Davi a perguntar por aquela mulher. Eles disseram, aquela é Betseba. Então ele começou a se interessar por ela. Ele deixou, querido, se ele visse, foi atraído, viu, e se tivesse cortado ali, não teria pecado. É isso que eu quero que você entenda. Você viu, foi atraído pelo pecado, teve a isca, você viu a isca, mas você acabou. Não, isso é uma isca do diabo. Não teria acontecido nada. Se não fosse perguntar que era mulher, não fosse atrás, acabou-se. Ele via a mulher, teria a mulher no terraço, mas não teria acontecido nada. Porque ele não deu sequência. Ele não deixou que o pecado tivesse esse desejo nele. A isca estava ali. Ele viu a isca, mas não mordeu, você não pesca. Você pode lançar uma isca num monte de peixe. Se ninguém morder, não vai acontecer nada. Olha, o pastor Zé Carlos, o crente, o cristão, seja ele quem for, ele não pode andar relaxado. Ele tem que andar cheio do Espírito Santo. Porque nessa de andar relaxado, você acaba não fazendo aquilo que Deus te designou para fazer. E quando você não faz aquilo que Deus te designou para fazer, aí vem a luz ao pecado, vem a luz à destruição. Quer dizer, o lugar de Davi não era descansar. Ele não tinha direito de descansar. Ele tinha que estar na guerra. Ele tinha que estar na guerra. O rei tinha que estar na guerra, mas ele ficou em casa quando ele não tem consciência que ele está na guerra. E é isso que acontece com o cristão. Quando ele não tem consciência que ele está na guerra, ele baixa a guarda. E quando ele baixou a guarda, Satanás disse, agora é hora. Quando ele relaxa... Agora eu vou lançar a isca. Lançou a isca. Se ele não tivesse dado vazão àquela isca, tivesse visto e tivesse, poxa, a mulher bonita, mas tá bom, eu parasse. Mas ele deu o desejo ao desejo pecaminoso. Não. Ele já, quando ele mandou perguntar, ele tinha intenção de deitar com ela. Ele deixou aquele pecado criar raiz. O problema é quando você deixa o pecado criar raiz no seu coração. Mas sobre isso eu vou voltar a falar logo depois do intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, querido, nós estamos falando sobre o caso, estamos tratando o caso de Davi, né? E estamos tratando sobre como o inimigo trabalhou. O inimigo, ele lançou uma isca, que foi a Betseba. E ele lança uma isca, colocando em nossos caminhos as tentações e que despertem o desejo mais íntimo. Aí depois ele vem, somos tentados quando deixamos atrair por nossos desejos pecaminosos. Terceiro passo, o pecado é concebido em nossa mente, quando damos vazão aos desejos pecaminosos e o alimentamos. Quer dizer, você não, eu estou trazendo ponto como é que você vai pecar, como é que foi? Quer dizer, o inimigo, ele lançou uma isca. Se ele tivesse a isca, aí ele foi atrás da isca. Aí o pecado é concebido quando em nossa mente, quando damos razão ao desejo pecaminoso. Olha só o versículo 3. Aquela mulher é Betseba, filha de Urias, o Eteu. Quer dizer, e Davi então enviou o mensageiro e mandou buscá-la. Quer dizer, então, ele sabia exatamente quem era. Ele deixou trabalhar. Primeiro ele viu, se agradou, deu continuação ao pecado, sim, se informou quem era, e aí mandou buscá-la. Aí o pecado já estava... Aí o pecado gerou nele um desejo... Porque o pecado, ele vai se multiplicando dentro da pessoa, né? O que eu estou dizendo para você? E aí ele, do adultério, ele cometeu até homicídio, né? O que eu estou dizendo para você, querido? Eu estou dizendo para você que o pecado, ele vai tendo uma consequência. Ele vai tendo uma consequência, não é assim. Vou pecar, levantou, tá bem. Não, ele vai tendo uma consequência. Primeiro ele mordeu a isca. Porque Satanás, ele anda ao redor, ele buscou uma isca. Lembra de Tiago? Parece até... Se você tratar a pessoa com consciência gera o pecado. Ô pastor. E o pecado gera a morte. Quer dizer... Parece até que o filme do paraíso se repetiu, né? O filme do paraíso, né? Porque Eva... E é sempre assim com qualquer um. Quer dizer, então o pecado, ele foi concebido primeiro na mente dele. Primeiro ele alimentou na mente dele. Sim. Primeiro ele pecou na mente, para depois ele ter o ato realmente de pecado. Ele viu a isca. Foi atraído por aquela isca. Se interessou por aquela isca e aí pecou na sua mente. Quando ele mandou chamar, ele já pecou na sua mente, ele já estava pecando na sua mente, quer dizer, né? Aí quer dizer, ele mandou ver. Como Adão e Eva, se eles tivessem pego o fruto na mão e não tivessem comido, seria uma coisa, mas eles foram comer, né? Eles consumaram o pecado comendo o fruto. Olha só, pastor, nós temos que entender que o pecado se manifesta por meio das nossas atitudes. Quer dizer, a todo o tempo do versículo 2 e o versículo 3, ele estava na mente. Né? Versículo 2 ele viu quem era ela, versículo 3 ele mandou perguntar quem era ela, ele se informou quem era ela, tudo ali ele estava. Mas no versículo 4 ele já tomou uma atitude. Então Davi mandou mensageiros buscá-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Quer dizer, está na atitude. O pecado não está na mente. A mente vai gerando pecado, mas o pecado está na tua atitude. Então, querido, cuide para que você não seja atraído pelas armadilhas do inimigo. Como é que você não é atraído? Quando você entende que você está em guerra. Se Davi, ele estava em guerra, querido, ele estava lutando. Se ele entendesse que ele estava em guerra, ele estava lá no campo de batalha, ele não estaria em casa. Ô pastor, a gente vê aqui que o tempo passa, né? O tempo passa e o tempo é a oportunidade que as pessoas têm de não fazer o que o pecado oferece. Porque o senhor vê aqui, que passou muito tempo deles terem se deitado, deve ter passado até algum tempo
do desejo, né? Mas depois que ela concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Olha só, uma criança fica 9 meses, né, para poder crescer, a barriga poder crescer, porque naquela época não tinha ultrassom, não tinha... Não, demorou um tempo, mas ele decidiu, o espírito do homicídio entrou no coração dele. Porque, pastor, nós temos que entender o seguinte, o pecado, ele gera morte. Qualquer pecado, ele gera morte. Morte espiritual, pecado gera morte. Querido. Você pecou, é morte. Você tem que voltar ao arrependimento para não morrer. O pecado gera morte. E o pecado de Davi não foi diferente. Não, porque Davi foi diferente, o pecado gera morte. 2 Samuel, capítulo, nós lemos o 11, leu o 12 e o 14. Olha lá, o 12 aí e o 14. Mas, posto que com isto deste motivo a que O 12 e o 14. 12 e 14. 12 e 14, né? Uhum. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O fruto do pecado. O fruto do pecado. Mas visto que com este negócio fizeste que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que nasceu certamente morrerá. Por quê? Porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. Então a consequência do pecado é a morte. Isso aqui é para nós entendermos hoje espiritualmente. Hoje o pecado gera morte. Quer dizer, o pecado, se nós não entendemos isso, nós não entendemos que estamos com o Senhor, você morre. Morre o teu ministério. Tem gente com o ministério morrendo, tem um ministério maravilhoso, o ministério está morrendo por quê? Por causa de uma causa do pecado. Tem gente morrendo e matando espiritualmente, famílias morrendo, sendo destruídas por quê? Porque é consequência do pecado. O pecado gera destruição, querido. O pecado gera destruição, então nós temos que cuidar, porque você foi chamado filho de Deus, mas você só entende isso quando você viver uma vida diante de Deus. Quando você vive uma vida diante de Deus, você vive uma vida de negar o pecado. Você vive uma vida de dizer não ao pecado. E é isso que Jesus espera de nós, como igreja, espera de você. Quer dizer, quando voltamos na segunda-feira, nós estamos hoje na sexta, mas se você voltar, vou pedir para o Daniel, vai colocar aqui o endereço do nosso canal no YouTube, você volte lá no programa de segunda-feira, o que aconteceu? Quando Eva deu motivo. Deus disse que você não podia comer do fruto. Não. Todos nós podemos comer. Mas daquele ali, daquele ali, nós não podemos comer. É daquele ali? Aí aquele ali pode só ser atrativo. Eu disse, quantas vezes Eva passou pelo jardim e não tinha sido atraído? Mas no momento que ela revelou a sua fraqueza, quer dizer, o cristão não pode fazer nada. Não. O cristão pode fazer tudo, só não pode pecar. Então o pecado torna-se atrativo para o inimigo. Por quê? Porque o inimigo ele quer te atingir. Porque através de te atingir, ele não tem como mais atingir Deus. Ele não tem como atingir Deus. Então através de te atingir, ele tenta atingir Deus. Tenta ferir Deus através de você. Então, querido, você foi eleito por quê? Porque você, quando você aceita, você nega ao inimigo e você aceita a Deus. Você, particularmente, você diz de sua livre e espontânea vontade, eu quero seguir a Deus. O melhor para a minha vida é seguir a Deus. O melhor para mim é estar com Deus. E que você possa ter isso, querido, na tua vida. Você possa ter isso na tua vida. O melhor para você é estar com Deus. E o melhor é estar com Deus é negar uma vida de pecado. É negar o pecado, negar o seu eu. A Bíblia diz assim, aquele que negue-se a si mesmo. Quer dizer, negue-se a vida, vazia não faz mais. Por quê? Porque ama a Deus. Então nós tivemos essa semana, querido, falamos essa semana sobre batalha espiritual. Querido, Deus te elegeu para uma vida de vitória. Agora você só vai ter essa consciência de uma vida de vitória quando você entender que nós estamos em guerra. A nossa guerra, e volta o que nós falamos em Efésios, a nossa guerra, a nossa luta, não é Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos terminar onde nós começamos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra dominadores
deste mundo tenebroso e contra as hostes espirituais do maligno, contra esses 3 poderes, contra esses 4 poderes do inimigo, nós estamos lutando contra elas. E nós temos que se revestir da armadura de Deus, para quando vir um dia mau, quando vir um momento de tentação, nós não pecamos, não caímos, mas mantemos firme. Nós só vamos nos manter firme se nós nos apegarmos com Deus e estivermos com Deus. Por isso eu quero dizer para você, querido, se apegue com Deus, se apegue numa vida de oração, se apegue com Deus, porque não há nada melhor para o cristão do que se apegar com Deus. Pastor Carlete, estamos chegando no final. Muito obrigado, pastor Carlete. Poxa, pastor, eu é que agradeço. Está sendo muito bom esse estudo. Está nos dando assim um suporte muito bacana. Eu tenho sentido muita presença de Deus na congregação que eu sou pastor. Estou sentindo... Neste final de semana tem culto lá? Temos domingo, sim. Que hora começa o culto? Domingo nós temos 2 igrejas, né? Não, vamos aqui em São Vicente. Qual é o endereço de São Vicente? São Vicente é Roberto Ramos Filho, número 230, esquina com a Otávio Cesário Pereira. Que hora que é o culto ali? 8 horas da noite. E a segunda em Cordeiros? Em Cordeiros, né? Eu estou lá às 7 da noite, tá certo? Na rua, ali na rua do Queires, a Universal fica do lado, o Queires do outro, você entra na rua Bílio Corrêa de Melo, no 2º quarteirão, número 434, 7 da noite, aí com o povo de Cordeiros. Obrigado, pastor Carlos. Querido, eu sou o pastor aqui do Santuário da Família. Estou na rua Antônio Cílio Dutra, número 62. Nós temos neste final de semana, nós temos culto sábado à noite, um grande culto para os jovens. Domingo de manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós temos a Manhã com Deus. Está aqui o presbítero Silvio. E eu estou a partir das 19 horas e 30 minutos aqui no Santuário Sede, na rua Antônio Cílio Dutra, número 2, na grande culto da família. Se você quiser nos dar a honra de estar conosco, para mim será uma honra de tê-lo aqui conosco neste domingo. Querido, eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos orar juntos? Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta semana, ó Deus, falamos aqui a Tua palavra. Trouxemos a essência da Tua palavra sobre batalha espiritual. Pai, eu quero te agradecer pela vida deste homem, desta mulher. Pai, que estejamos juntos fazendo este programa. E essa palavra aqui, ó Pai, possa encontrar no coração deste homem, no coração desta mulher, uma boa terra, para que nelas, ó Pai, possa produzir muitos frutos. Muito obrigado, ó meu Deus, por tudo e tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Queridos, acabamos mais um programa. Na segunda-feira, vamos estar aqui com mais uma série de programas. Eu quero convidar você para estar conosco. Querido, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até na segunda-feira, na paz do Senhor.